Burkina Faso, um país africano sem saída para o mar, localizado na região do Sahel e politicamente muito instável, que ficou famoso no ano 2023 pelo discurso polêmico do seu presidente, um jovem capitão do exército local, que criticou duramente algumas potências mundiais, especialmente a França e também alguns líderes africanos, numa conferência organizada pela Rússia. Mas existe muito mais fatos históricos, geográficos e políticos que deves conhecer sobre este país. Por isso, neste vídeo, vos trago 15 curiosidades sobre Burkina Faso que podem explodir a sua cabeça. Mozageo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo que influencia o dia a dia das nações de África. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Burkina Faso é um país localizado na região do Sahel, uma faixa de 500 a 700 km de largura em média e 5.400 km de extensão, entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, entre o Oceano Atlântico ao oeste e ao Mar Vermelho a leste. Curiosamente, esta é a região mais instável e pobre de África. O Burkina Faso é limitado a oeste e a norte pelo Mali, a leste pelo Níger e a sul pelo Benin, Togo, Ghana e Costa do Marfim. Com 274.200 km² e com uma população estimada de 15.757.000 habitantes, dados do Censo Populacional de 2006, sua capital e maior cidade é Ouagadougou, situada na província de Kadiogo e contando com cerca de 1,4 milhões de habitantes. Trata-se de uma cidade muito antiga que foi o centro do estado Mossi no século XIV e século XV. O cerne do que é atualmente o Burkina Faso foi composto principalmente pelos reinos Monzes. O território do Burkina Faso foi invadido pela França no século XIX, tornando-se um protetorado francês em 1896. A independência total da França foi conquistada em 5 de agosto de 1960. O primeiro presidente foi Maurice Yameongo, quando ainda se chamava República do Alto Volta. Renunciou em 1966 após contínuas greves de operários e entregou o poder ao tenente-coronel Sangaole Lamizana. O país é membro da União Africana, uma organização internacional constituída de 55 países e que promove a integração entre os países africanos. É membro da Comunidade dos Estados do Sahel-Saara, uma área de livre comércio criada no norte de África que faz integração econômica entre os países da região. É membro da Organização Internacional da Francofonia, organização internacional que congrega países em que a língua oficial é o francês. É membro da Organização de Conferência Islâmica, cuja finalidade é promover a solidariedade e a cooperação entre os Estados-membros e preservar os lugares sagrados do islamismo. E ainda é membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, organização regional que engloba 15 países da África Ocidental. Burkina Faso é um país multilíngue. A língua oficial é o francês, introduzido durante o período colonial. O francês é a principal língua das instituições administrativas, políticas e jurídicas, dos serviços públicos e da imprensa. É a única língua usada para as leis, administração e tribunais. Ao todo, estimam-se quase 69 línguas faladas no país, das quais cerca de 60 línguas são nativas. Tem um dos menores PIBs em valor per capita do mundo, apenas $1.500. A agricultura representa 32% do seu produto interno bruto e é a ocupação de cerca de 80% da população economicamente ativa. O país faz parte da União Monetária e Econômica do Oeste Africano e adotou o franco CFA como moeda nacional. Esta moeda é emitida pelo Banco Central dos Estados do Oeste Africano, situado em Dakar, no Senegal. Anteriormente era chamado de República do Alto Volta, denominação herdada do período colonial. O país abandonou esta denominação, passando a se chamar Burkina Faso em 4 de agosto de 1984 pelo então chefe de Estado Thomas Sankara, que criou um novo nome a partir das palavras Burkina e Faso, o que significa terra das pessoas íntegras.
Thomas Sankara foi um popular militar com a patente de capitão, revolucionário marxista, panafricanista e líder político do Burkina Faso, que por via de golpe tornou-se o primeiro presidente da nova Burkina Faso. Se contarmos com a era do Alto Volta, ele foi o quinto presidente depois da libertação do julgo colonial francês. Os golpes de Estado parecem a maldição desta nação. Algumas fontes afirmam que já foram 9 golpes militares desde a criação deste país. Os mais famosos golpes foram aquele que levou o capitão Thomas Sankara ao poder depois de ser liberto em 4 de agosto de 1983 e, consequentemente, depois do presidente Jean-Baptiste Ouedraogo. O assassinato de Thomas Sankara em 1987 por seu ex-colaborador, capitão Blaise Compaoré, que à data do golpe era ministro da Justiça. E o último que levou o capitão Ibrahim Traoré ao poder em 2022, depondo o também golpista tenente-coronel Paulo Henri Damimba. Pelas características dos golpes mais famosos, o país é conhecido pejorativamente como o país dos capitães. Thomas Sankara, capitão; Blaise Compaoré, capitão; Ibrahim Traoré, capitão. Todos eles chegaram ao poder por via de golpes militares. Muitos associam a instabilidade do país aos interesses do Ocidente, em uma luta por influência. Por exemplo, o país tinha como seu principal aliado e parceiro a França, mas com a nova administração foram cortados todos os laços com os franceses, chegando a se verificar na capital e nas principais cidades do país manifestações pró-russas em detrimento da francesa, que até foi queimada a sua embaixada e obrigada a desocupar as suas bases militares no país. No novo regime de governação, a França é logicamente a potência mais prejudicada, visto que o governo local baniu todos os acordos comerciais com os gauleses, que proibiu a exportação do urânio para a França, matéria-prima essencial para a produção de energia e programa nuclear daquele país europeu. Para além do urânio, Burkina Faso é um dos maiores produtores continentais de cobre, ferro, manganês, ouro, minério de estanho e fosfato. Minérios estes muito valiosos que geram grande cobiça de potências globais. Estes foram os fatos sobre o Burkina Faso. Se conhece outros, deixa aí nos comentários. E ainda deixe mais sugestões de vídeos aqui no canal. Nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre África aqui no canal.